Ó, vou cumprimentar aqui para conversar com a gente já do outro lado da tela, como eu citei, o cientista social e advogado criminalista Mário Miranda Neto. Mário, e ó, tô com a imagem dele travada aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá toda preta a tela, ó. Tá travada aqui a imagem dele embaixo, a tela tá toda preta. Vamos ver se a gente. Ó, agora voltou. Mário, você me escuta? Parece que travou de novo, viu, gente? Estamos com dificuldade aqui na conexão com o Mário. Vou pedir para ele reconectar, desfazer a conexão, sair da live e voltar aqui para conversar com a gente. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui a conexão com o Mário Miranda Neto para a gente falar um pouco sobre justiça, alguns temas importantes. Ó, parece que agora a imagem está plena aqui. Vou chamá-lo aqui para conversar com a gente. Mário Miranda Neto, bom dia. Bom dia, tudo Tá bem? difícil. Tudo bem, Mário? A tua imagem está travando aqui um pouquinho. Eu imagino que seja o local aí, de repente, com a conexão dificultada. Mas a gente vai tentar aqui fazer o nosso papo, Mário. Por hora, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa. Aí, ó, travou. Ah, não, agora voltou. Voltou aqui a imagem. Mário, obrigado por você fazer esse papo aqui com a gente para falar sobre temas importantes do judiciário brasileiro, viu, Mário? Eu queria começar o nosso papo tratando dessa situação envolvendo a deputada Carla Zambelli. Ela que fugiu do país depois de ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, lá naquele episódio envolvendo a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça pelo hacker Walter Delgatti. Ainda a Carla não foi capturada pelas autoridades italianas, está lá na Itália, enfim, depois o nome dela foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Parece que a polícia da Itália já estaria sabendo do paradeiro da parlamentar e só estaria aguardando ali algumas questões burocráticas se resolverem para efetuar a prisão da Carla Zambelli e também a sua deportação. Aliás, foi o próprio Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que pediu a prisão preventiva da Carla Zambelli após a sua fuga. Ela havia dito que se entregaria às autoridades depois que o pedido de prisão fosse emitido, mas nada disso aconteceu até aqui. Enfim, eu queria uma opinião tua, uma avaliação, Mário, a respeito desse caso envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Como é que você avalia essa eventual prisão e a deportação da deputada? Bom, então, bom dia. Espero que eu não trave aqui, eu tentei melhorar aqui a conexão. O que ocorre? Primeiro, algumas questões técnicas, as pessoas estão com muita confusão. Como é que ela foi condenada e está numa prisão preventiva, e foi decretada a prisão preventiva, se ela já teria sido condenada pelo Supremo, que é um tribunal superior? É porque tem uma discussão sobre o trânsito em julgado a partir de recursos. Por exemplo, uma das notícias, eu não vi o processo, né, e também estou comentando em tese, porque até seria antiético comentar, e até bom eu não ver o processo, porque se eu ver o processo eu ficaria limitado a debater o assunto do ponto de vista ético. Mas existe um recurso chamado embargo de declaração, é a notícia que se tem na mídia. O embargo de declaração ele visa sanar alguma omissão ou obscuridade que o juiz, ou contradição, que o juiz tenha, o magistrado tenha cometido na sua decisão. Então, enquanto não esgotar todos os recursos, não existe a possibilidade do trânsito em julgado. E por isso que a prisão seria a prisão preventiva, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O que, assim, isso eu preciso dizer para vocês, assim, eu sei que a plateia desse programa pode, assim, que essa é uma discussão bem difícil, porque a gente não se resolve problema político ou problema social com direito penal, né? Se a gente está falando de uma ideia, de uma perspectiva progressista ou de uma perspectiva humanista, o direito penal não é para solucionar esse tipo de problema, só que o direito penal virou, por questões desse momento político, e desse momento histórico, ele virou um elemento de narrativa muito forte. No Rio de Janeiro, então, com vários governadores presos, assim, o direito penal virou um elemento de narrativa política, de revalidação, de reflexividade de conflitos, tá certo? Então, assim, inclusive é interessante que a ex-deputada Carla Zambelli, né, ela é condenada na Lei Carolina Dickmann,
que é uma lei que surge a partir da invasão de dispositivo telemático em busca de nudes. Olha como é que o que gera uma lei, o quanto o direito penal está dominando a política, ou está servindo de narrativa política, para que uma lei que foi surgida a partir de nudes vire o elemento. Porque, claro que a gente está vivendo uma nova realidade a partir dos hackers e a partir da tecnologia, mas o fato é que o Delgatti teria invadido junto com ela, né, a partir dela, a página do CNJ, e você tem agravantes ali da Lei Carolina Dickmann quando você tem essa dimensão pública, né, da invasão e prejuízos desse tipo na invasão de dispositivo telemático. Então, eu acho que primeiro fazer essa digressão técnica e dizer assim, o que está acontecendo, assim, eu estou esperando o próximo, porque a gente está vivendo um momento muito estranho, e é preciso falar isso com muita tranquilidade para que a gente não perca o tom. Uhum. Eu não acho que a gente vai sair desse espiral ruim na política e nas narrativas políticas, onde a gente não está discutindo projeto, mas a gente está discutindo quem é que comete mais crime, se é a esquerda ou a direita. Então, assim, eu não acho que esse seja um caminho, entendeu? Mas estou aqui para dizer, para falar, mas, assim, eu lamento profundamente que um advogado criminal tenha que estar aqui falando sobre isso, entendeu? A quadra é dificílima, viu, Mário, diante do que está colocado em relação ao nosso país. Agora, falando ainda sobre a situação da Carla Zambelli, ela ainda é deputada, ela está licenciada lá, pediu licença da Câmara dos Deputados, o suplente dela até já tomou posse, mas ela ainda segue como deputada, ela não foi cassada de fato. E é justamente nesse Não, sentido sim. o fato dela ser deputada e ter foro privilegiado, isso interfere nesse processo internacional de deportação dela? Então, eu vi notícias de que até o primeiro que interfere, porque eu vi notícias até de que congressistas italianos e que o ambiente político italiano discute o assunto. O segundo, quando eu falo ex-deputada, talvez eu tenha. Porque, assim, objetivamente, da forma como as coisas estão colocadas, a sentença dela é uma sentença que também não é meramente da prisão, é da perda do mandato. Então, com a perda do mandato, é factível que ela se coloque como, que a gente a veja como é iminente que ela vai se tornar uma ex-deputada, porque é muito difícil, por exemplo, um embargo de declaração modificar uma decisão judicial. Ele pode sanar alguma obscuridade, alguma questão, como, por exemplo, como vai se dar o rito, porque para a prisão dela precisa ter autorização da Câmara, né? Então, assim, o parlamento precisa falar sobre a prisão dela. Então, e essa também essa é uma interferência objetiva, né? A prisão dela se dará com a visão dos pares. Agora, eu não acho impossível a prisão com autorização dos pares, justamente pelo ambiente político, onde ela o episódio dela com aquela questão da arma às vésperas da eleição tratado por parlamentares que seriam aliados naturais dela como algo que teria interferido no resultado da eleição do Bolsonaro. Então, não me parece uma personagem que tenha essa amplitude no próprio espectro político dela. E ela pode ser sacrificada, aquela coisa de ceder os anéis para salvar os dedos. Então, assim... Sem sombra de dúvidas. Isso, inclusive, está no cálculo do bolsonarismo. Entregar a Carla Zambelli, a cabeça da Carla Zambelli, para manter o projeto. Como o nosso espectador Gilberto Costa diz aqui, na prática, sim, é uma ex-deputada. É questão de tempo, a cassação da Carla Zambelli. Falou-se ali como é que isso se daria, se ela seria cassada ou perderia o mandato por faltas, mas aí depois o Hugo Mota falou em fazer essa discussão em plenário, enfim, da perda do mandato da deputada. É uma questão de tempo. O fato que ela é uma ex-deputada, ela não vai recuperar, obviamente,
ou não vai tomar posse novamente do mandato dela depois dessa licença que ela pediu, depois da fuga dela para a Itália. Agora, eu queria abordar uma outra questão. Só para falar uma coisa, é que eu acho que isso tem a ver, isso estabelece uma coerência com o que eu estava falando anteriormente do direito penal servindo. Como o que a gente está vendo? A gente está vendo personagens políticos meteoros, né? A partir de lacrações de lado a lado, e uma ausência de projeto. E aí é isso, é uma narrativa por rede social, nada interessa por si, interessa pelo que isso pode gerar de narrativa, entendeu? Seja o direito penal, seja uma fala fora de contexto, ou seja, a gente está vivendo esse momento. E essa dimensão do direito penal tem afetado vários aspectos da vida social e me parece, inclusive, com uma... Olha, eu vou sair um pouco do assunto, mas não vou sair. Eu não preciso dizer para ti, né, Anderson, do meu compromisso com direitos humanos, a minha trajetória. Fui professor de pré-vestibular para negros e carentes, advoguei para grupos de mulheres, ou seja, mas a gente está tendo uns excessos também do identitarismo, gerando acusações e gerando criminalizações e gerando narrativas que são excessivas, que podem destruir reputações, que podem... E aí você tem conflitos de diversos tipos se utilizando do direito penal. A gente está vivendo um momento onde os conflitos de diversos tipos estão usando o direito penal. Porque o direito penal ele tem servido a muita coisa que não deveria servir, entendeu? E aí alguns magistrados começam a entender isso. Um simples conflito de família pode ser ou uma discussão de guarda de uma criança, pode virar, a partir de uma simples fala, pode ser atravessado por uma questão do direito penal. Cada vez é mais comum os escritórios de advocacia criminal lidarem com situações de uma briga de trânsito que envolva uma pessoa negra, deixa de ser uma briga de trânsito para virar um crime de racismo. Então, assim, a gente está vivendo uma situação... Então, assim, uma disputa política, claro que a Carla Zambelli cometeu um absurdo, que é entrar na página do CNJ. Mas, assim, vamos refletir... é louco, né? Mas eu sou um advogado que não quero refletir isso pelo direito. O que faz um ministro... O que fez... Primeiro, assim, é preciso dizer que o estamento burocrático brasileiro conteve avanços da extrema-direita. É fato isso. Só que isso colocou como protagonistas políticos atores da burocracia. Então, o que faz surgir um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes? Não estou dizendo que é responsabilidade do Alexandre de Moraes, não, acho até que ele cumpre um papel. Mas, assim, como é que um ministro do Supremo ganha essa proeminência? Entendeu? Na narrativa política, onde um parlamentar se dá o trabalho de trazer, de fato, esse ministro para a cena política, entendeu? Ou seja, que movimento é esse que está fazendo com que as posições... Não estou dizendo que... E com isso eu não estou dizendo, ou sendo ingênuo, que o STF não seja um tribunal político. Claro que é. Claro que é um tribunal político. Eu estou só dizendo que os atores, quando chegam lá, não têm que ter essa proeminência política. E o Alexandre de Moraes virou um ator político. É uma pessoa cotada para ser candidato a presidente. O Flávio Dino, que seria um possível sucessor do Lula, é colocado no Supremo. No meio, de novo... Inclusive, me permita, o Flávio Dino foi colocado no Supremo justamente para deixar essa disputa política. O Lula, pelo menos, na minha avaliação, a conta que ele fez foi justamente essa, né? Sim, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa com a capacidade, talvez, depois do Nelson Jobim, seja o ministro com mais capacidade política. O Nelson Jobim, que foi secretário, você trabalhou aliás, eu conto essa história um outro dia, mas é quem organizou a Constituição, né? Porque o Nelson Jobim era mestre em estatística e viu recorrências de
de temas de constituições pelo mundo, e organizou isso para que o Fernando Lira não ganhasse a eleição do Ulisses Guimarães no Congresso Nacional, porque até então todas as constituições eram feitas por notáveis. E ali é que surge o Centrão. Mas essa é uma outra discussão, um dia eu conto essa história. Mas eu estou só querendo chamar a atenção que vocês estão conversando com um advogado criminalista sobre algo que deveria estar aqui no cientista político. Eu estou só dizendo assim que isso aqui isso é um absurdo. Advogados criminais tendem a ser discretos. A gente está vivendo um momento que os problemas familiares, brigas de trânsito, que poderiam ser tratadas como lesão corporal ou como dano ao patrimônio, estão virando crime de razão. Ou seja, tudo vira uma acusação, quando, na verdade, a natureza do conflito é outra. Uhum. Eu não estou dizendo que a Carla Zambelli não cometeu um crime, eu estou só dizendo que a natureza do conflito é outra. A natureza do conflito é que houve um avanço absurdo de uma extrema-direita a partir de lógicas de redes sociais e houve um travar desse avançar a partir de um instamento burocrático mínimo, que não tem a ver nada com o campo da esquerda ou com a questão progressista, tem a ver com a manutenção mínima do Estado brasileiro. E, a partir disso, um ministro ganhou um protagonismo, e a partir desse protagonismo ele virou alvo político. E como a política está sendo regida por lógicas de acusação de crime, cometem-se crimes e se acusam de crimes. Ponto. Só que aí a gente tem um outro problema que precisa ser explicado. Porque, como o Supremo é atingido, e quando o ministro é atingido, a competência disso vai para o Supremo, e aí aquele que foi vítima julga. E aí isso é um outro dilema enorme para nós na advocacia. E é preciso ser dito isso. E eu acho que isso não está sendo manejado e entendido da forma mais correta. Mas, espremendo, a gente tem um problema. A vítima julga. Uhum. É importante que esse nosso papo ele vai tomando caminhos aqui que a gente não esperava. Eu queria explorar um pouco mais essa fala sua a respeito da figura do Alexandre de Moraes. O ministro tem sido exaltado, inclusive, por setores amplos da esquerda. A grande verdade é essa exaltação da imagem do Alexandre de Moraes como o salvador da pátria, o Xandão, enfim. Como é que você avalia isso, considerando o que representa o Alexandre de Moraes durante a sua trajetória política? Eu citei aqui, eu cito diversas vezes, o Alexandre de Moraes foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo golpista Michel Temer. Ele foi secretário de Segurança em São Paulo, mandou bater em professor, enfim, ele tem uma trajetória política para lá de questionável e a esquerda hoje defende ele com exigência. A esquerda, determinados setores majoritários. Como é que você vê essa figura do Alexandre de Moraes e a posição dele nesse julgamento do golpismo que se estabeleceu no nosso país? Porque, assim, não dá para negar, obviamente, que houve uma tentativa de golpe do Estado ao longo da gestão do Jair Bolsonaro, mas esse protagonismo do Alexandre de Moraes, isso traz problemas para o processo, Mário? Eu considero que sem dúvidas, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, entendeu? Se debruçar sobre isso, encontrar uma solução sobre isso. É preciso dizer que, por exemplo, lá atrás, com aquele deputado Daniel, né? Até eu esqueço o nome dele. Daniel Silveira. Isso. Tem coisas que é bom. Bom, deixa eu falar, não quero emitir juízo de valor assim. Mas eu queria dizer só o seguinte: que. E também é uma pessoa que tem que ter. A gente não pode perder isso, Anderson. Tem o direito de defesa. E excessos não podem ser cometidos contra quem quer que seja. Tá certo? E essa lógica acusatória de que acusou basta, essa inquisição, e isso é percebido, é sabido que tem um impacto numa... Por que isso, né? Aí eu vou entrar num outro... Tem uma antropóloga, Laura Graziella Gomes, da Federal Fluminense, que fez uma etnografia muito interessante sobre novelas, né? O trabalho de campo dela era a discussão das novelas, assistir novela, no sentido do quanto a novela estabelece uma narrativa. A gente parece que está... e ela tem uma discussão muito interessante de que nós, como sociedade católica, imagética, das procissões, né, da via sacra, ou seja, nós operamos tudo como se fosse uma novela, tu está entendendo? Então,
esse personagem Alexandre de Moraes é um personagem maravilhoso, se você precisa pensar essa personagem, se você pensar a vida como uma novela, né? E ele está no lugar, assim, para esse lugar que ele está sendo exaltado, a gente está lidando com um ex-professor, um ex-promotor, e um professor da USP conhecido por vender manuais, né, por produzir manuais, que é uma discussão no campo jurídico da reflexão ou do manual mais instrumental de resolver problema. Então, essa é a trajetória da Alexandre de Moraes, assim, de forma resumida, né? Um bom aluno de uma faculdade de direito tradicionalíssima, que faz muitos ministros do Supremo, que é a USP, que é a São Francisco, né? Que no debate do mundo jurídico entre produção de reflexão e entre lógicas mais instrumentais é uma pessoa que produz manuais de direito constitucional e um promotor de justiça socializado numa cultura institucional, o Ministério Público de São Paulo está na mídia. Eu também, de novo, sem fazer nenhum juízo de valor, mas se você procurar, tem várias situações de funcionários do Ministério Público de São Paulo falando de assédio. Não estou dizendo que o Alexandre de Moraes fez isso, não, tá? Não estou só querendo chamar a atenção de uma cultura institucional do Ministério Público, aonde tem que acusar sempre. Tem que acusar sempre, é uma cultura institucional de acusação. O tempo todo tem que acusar. Não, desistir de uma ação penal é uma falha funcional. No limite, promotores de justiça que são mais atentos, cuidadosos com a prova e deixam de denunciar determinadas situações, são mal vistos e podem ser punidos na instituição, inclusive porque é um dever legal do Ministério Público denunciar. Então, assim, o Alexandre de Moraes é forjado nessa instituição. E está neste lugar. A outra coisa que eu quero chamar, que eu falei aqui, é que está nesse lugar por quê? Que, lembrando do caso do Daniel Silveira, aconteceram ofensas contra ministros. O que acontece? O crime é consumado, a ideia da competência de quem julga passa também por um local onde o crime é consumado. A discussão é que as ofensas, no caso do golpe, não tem nenhuma dúvida, no caso do CNJ, não tem nenhuma dúvida, e naquele caso daqueles xingamentos e coisas do tipo, por rede social, ao que os ministros tomam conhecimento de que estariam sendo achincalhados, né, e crimes contra a honra cometidos contra eles, nos seus gabinetes dentro do STF, o regimento do STF, assim, a instituição é atacada e avoca, né, a competência para julgar tudo. E aí houve essa situação de que houve a distribuição, agora está me fugindo, me parece que num determinado momento, para o inquérito, houve uma designação do Toffoli, que era até contemporâneo de faculdade do Alexandre de Moraes. Num primeiro momento, para o inquérito, houve a designação, e depois algumas dessas ações acabou tendo sorteio, enfim, foi para o Alexandre de Moraes. Então, assim, você vira o Batman. É a pessoa com esse perfil de que está acostumado, é forjado numa lógica acusatória, era um promotor de justiça, que controlava, inclusive, os inquéritos, né, feitos por delegados. Então, é uma pessoa socializada dessa forma que vai cumprir esse papel. Só que cumpre esse papel não pela perspectiva de uma esquerda, uma perspectiva ideológica. Ele cumpre esse papel como alguém forjado como um membro da burocracia estatal brasileira. E que cai como uma luva a partir de um contexto onde o Lula foi acusado também dessa forma inquisitorial e alucinada, e aí agora acusa-se o outro lado. Só que isso é muito ruim, porque criou-se uma situação de que, no contexto de quem está no poder, o outro lado ideológico será acusado. E eu estou falando isso assim, claro que isso dá trabalho para... Olha, não acredite nos advogados criminais que são a favor das leis que geram trabalho para eles. A gente vive a esquizofrenia de ser contra o que paga nossas contas, pelo menos os advogados criminais razoáveis, né? Então, assim,
por mais que sugere muito o direito... Olha só, eu estou dando aqui entrevista, entendeu? Por mais que sugere visibilidade, trabalho, uma série de coisas, isso é um contrassenso. Sim. Isso é um contrassenso total. Um ministro do Supremo ser considerado salvador pela esquerda ou pela direita. Aliás, vamos lá, né? As indicações, as pressões, e eu quero até colocar aqui uma... E com o maior respeito nós temos, e é isso isso que precisa ser colocado, nós temos excelentes, e é uma injustiça a composição do Supremo com tantos homens, e agora só com a Carmen Lúcia. E nós temos valorosos advogados, aliás, faltam advogados no Supremo, na minha opinião, pessoas com a trajetória da advocacia. Mas temos excelentes profissionais do direito, negros e negras, maravilhosos. Mas é o seguinte, a composição do Supremo virou uma discussão onde, por um lado, o Bolsonaro diz que vai colocar... Dane-se, ele vai colocar um terrivelmente evangélico. E, por outro, vai se colocar um negro ou uma mulher. É esse o debate político que a gente quer sobre o direito? Com o maior respeito aos evangélicos, com o maior respeito e com a maior atenção ao fato de que há uma injustiça da composição, da nossa composição étnica não está representada no Supremo. Isso tem que ser colocado, isso tem que ser... Assim como é legítimo que tenha um evangélico, que com a população evangélica que nós temos, nós tenhamos evangélico no Supremo. Mas é esse o debate? É esse o debate, Anderson, que a gente vai ter sobre o direito? Porque isso não vai segurar, porque, mal ou bem, o Alexandre de Moraes é um cara preparado para essa perspectiva da burocracia. A gente vai ver o quê? No direito, um debate sobre religiões de matriz... Tudo vai ser debatido como se fosse um debate entre evangélicos e religiões de matriz africana, porque, aliás, porque uma pessoa negra, ela não é necessariamente de religião matriz africana, mas é isso que as pessoas querem, ao limite, levar. Que projeto de Estado minimamente democrático a gente vai ter a partir disso? Mário, a partir da tua resposta... Eu estou chamando a atenção, porque estou chamando a atenção para isso, porque esse sectarismo e radicalização do identitarismo vai nos... E a discussão identitária tem que ser colocada, mas esse sectarismo e essa radicalização ele é alimentado para narrativas políticas tanto à esquerda quanto à direita. Cada um tem um identitarismo para chamar de seu. E a dimensão de projeto vai para a casa do cacete. Mal ou bem, o que faz o Alexandre... E eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte, o que faz o Alexandre de Moraes se tornar uma personagem é que pode falar o que for, mas tem um projeto ali. Tem um projeto de alguém forjado no estamento burocrático. Eu estou de pleno acordo. Eu estou de pleno acordo com a tua fala. Eu queria justamente pegar a figura do Alexandre de Moraes para a gente debater algo mais estrutural. Esse personagem que se construiu, que avançou ao longo desses últimos anos diante do argumento, do avanço, acima de tudo, da extrema-direita. A figura do Alexandre de Moraes, ele representa, de alguma forma, o fracasso do que foi a redemocratização do país? Nossa! Eu chamaria de desatenção. Você me faz uma pergunta que me faz pensar o seguinte. O Alexandre de Moraes, como eu disse, vem do Ministério Público de São Paulo. No meio jurídico, a gente tem uma discussão de que o Ministério Público é o quarto poder. Ele não está citado na Constituição como quarto poder, mas seria o quarto poder de tanto que ele é falado. O fato é... E olha, isso é bastante interessante, porque nós somos tão inquisitoriais, tão numa lógica das vendetas ou de resolver os problemas acusando os outros, né? Tem uma fala muito interessante de que a gente normaliza tanto isso que a gente critica a PM quando atira primeiro e pergunta depois, mas se sumir uma chave aí no seu estúdio, a primeira pessoa que passar na tua frente, você vai perguntar, você viu minha chave? Pô, a pessoa não tem nada a ver com isso, né? Estava só passando na frente, mas a primeira pessoa que você vê, você já pergunta se você viu a chave. No fundo, você age como um PM que atira primeiro e pergunta depois, né? E por isso é tão difícil, por mais que tenha treinamentos, protocolos de engajamento,
existe uma questão cultural aí, nossa, que não é só da PM, né? A gente precisa olhar, desculpa o linguajar chulo, cada um tem que começar a olhar para o seu próprio rabinho, como diz um colega meu de pelada, para a gente. Até me lembrei agora do Mancada, que é o apelido dele no futebol, que sempre fala isso quando alguém criticava ele. Sempre falava isso quando alguém criticava ele, quando ele errava passando a bola ou fazendo qualquer coisa. Então, assim, as pessoas têm que olhar as suas mancadas também, né? Para poder. E esse é um freio para sair dessa lógica de quem aponta. Então, eu diria para você que, do ponto de vista do direito, a Constituição é um elemento, e do ponto de vista também político, né, Carta Magna, a Constituição é um elemento fundamental da redemocratização do país. Nessa Carta Magna tem lá o Ministério Público como quarto poder. Hoje a gente tem na República, talvez a figura mais proeminente, com maior visibilidade nesse momento, um ministro do STF que vem do Ministério Público de São Paulo, que é uma potência econômica do país e que, inclusive, estabeleceu uma guerra civil, né, a Revolução de 32, por uma Constituição. Então, assim, eu acho que vamos lá, né? Aliás, a disputa entre PSDB e PT era dois grupos políticos essencialmente paulistas, uma disputa política paulista se transformar numa disputa nacional, era a vitória da Revolução Constitucionalista de 32. Eu acho que ela está renovada agora com a dimensão de alguém que vem das arcadas, né? Ou seja, das arcadas lá da Sanfran, da Faculdade de Direito de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, né? Passou pelo Ministério Público de São Paulo e está passando por esse lugar. Eu acho que é uma personagem pronta, entendeu? E aonde as pessoas estão muito em vendetas políticas e querendo usar o direito penal para vendeta política. Então, eu acho que é uma personagem pronta, assim, pensando naquela coisa que eu te falei da novela, assim, é uma personagem perfeita para a situação que a gente está vivendo. Então, eu não acho, talvez, que seja uma derrocada da democracia. Eu acho, talvez, que seja um encontro até congruente e coerente com o tipo de democracia que a gente construiu a partir do processo de redemocratização, que não deixou de ser autoritário. O país não deixou de ser autoritário. O país não deixou de ter desaparecidos. Só que, ao invés de serem desaparecidos políticos, passaram a ser normalmente pessoas pobres na periferia. E, de vez em quando, tem um escândalo, porque a polícia aborda alguém de classe média e mata, como tem um caso da dentista, tem um caso... Você, volta e meia, tem uma situação onde aquela forma como está... E aí eu falo isso, inclusive, dizendo, não como uma defesa dos policiais militares, mas eles são só o que está na ponta em contato com a população, com um Estado absolutamente autoritário. E aí, às vezes, dá problema porque atinge quem não deveria atingir. Olha, vamos lá, né? Com o maior respeito o quanto que a gente é hierárquico, quanto a gente tem problema. O nosso presidente, que eu tenho o maior respeito por ele, a trajetória é maravilhosa, mas é que transcende ele, né? Essa cultura hierárquica, a forma como a gente lida com as coisas. O Lula, quando houve um episódio lá com a Janja na China, acho que no TikTok, não estou lembrando bem o que aconteceu, mas o Lula saiu em defesa dela, dizendo que ela pode falar e pode articular, porque ela não é uma cidadã de segunda classe. Ou seja, o presidente da República do campo progressista estabelece que existem cidadãos de primeira e segunda classe. A gente vai reclamar da PM que fala, ô cidadão, porque cidadão é assim, o cidadão. Cidadão é uma coisa negativa, a ponto do presidente da República, do PT, dizer que a primeira-dama pode falar alguma coisa numa reunião porque ela não é uma cidadã de segunda classe. Mas se fosse, né? É isso. Eu acho que Não, representa a fala a respeito do que está colocado na sociedade brasileira, acima de tudo. Essa fala do Lula representa muito bem o que a gente está discutindo aqui. Mário, eu estou com meu tempo esgotado aqui. Eu queria passar ainda nesse diálogo, mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui o nosso papo. Vai ter que ficar para uma outra oportunidade, essas reflexões importantes que você trouxe aqui, para além, obviamente,
do tema principal, que era a questão da Carla Zambelli. Você trouxe provocações aqui que motivaram esse nosso debate, essa nossa discussão, e certamente a gente vai continuar isso numa próxima oportunidade. Por hora, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, todas as considerações que você fez, provocando, induzindo esse debate fraterno que a gente fez aqui no programa. Obrigado pela tua participação, viu, Mário? Tá, muito obrigado e acho que como última mensagem, como advogado criminal, por favor, menos direito criminal. Direito penal é última ratio, a gente usa o último caso. Não é que eu seja contra a prisão, em última análise, mas assim, mas só em último caso. A gente está efetivamente, a gente tem que medir até onde as pessoas são um risco para a sociedade ou para a convivência comum e como que a gente estabelece uma convivência mais harmoniosa e por mais que eu vou fazer outra coisa, não tem problema, eu vou dar aula. Assim, mas assim, é preciso a gente reduzir isso, porque esse não será um bom caminho. E pode gerar vitórias no curto prazo, a acusação política, a acusação criminal de um oponente, mas no médio e longo prazo a sociedade brasileira tem perdido muito. É isso. Obrigado, viu, Mário? Um grande abraço para você. Até a próxima. Valeu, um abraço. Até a próxima. Bom dia. Tudo de bom. Conversamos aqui com Mário Miranda Neto. Mário Miranda Neto, cientista social e advogado criminalista